Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós, uma alegria muito grande. Hoje nós vamos falar da gota diária contra a idolatria. Meu nome é Cláudio César, emissário do Movimento Benigno Brasil na cidade de Nova Friburgo, região centro do estado, Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yakov Gerengues Tagres e também do Morel Tono Márcio Braga. Tá bom, gente? Hoje nós vamos falar na gota diária contra a idolatria, as riquezas da justiça. Certo você pegar alguma coisa e você granjear de forma injusta? Bom, diz o homem do NT, o chefe do NT, que sim. Vamos ver se é verdade? Mas antes, gente, eu quero fazer um grande anúncio para vocês. Você está vendo esse livro aqui? Porque deixamos a igreja e nos tomamos Benigno. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. É que na plataforma Benigno Brasil você vai encontrar este livro, tá bom, gente? Aqui, tá? Ele tem depoimentos de pessoas que deixaram o cristianismo, tá, gente? Deixaram de forma assim, muito grande, pessoas que eram acadêmicos, né, pastores com muita exegese na igreja metodista, presbiteriana, em vários lugares, tá, gente? Eram messiânicos, pessoas que também eram testemunhos de Jeová, e assim por diante, da congregação cristã no Brasil, músicos, e assim, de bandas, né, pastores da igreja batista, deixaram toda a sua idolatria para seguir o Deus único, o caminho verdadeiro que foi proposto para a humanidade desde o princípio do mundo, o caminho noético. Mas como isso, olha, através de Noé, né, foi estabelecida uma aliança, e essa aliança não terminou, foi confirmada através de Moshe, para bem no Monte Sinai. Está aqui, gente, tá? É só vocês quiserem entrar lá e comprar, vocês vão ver cada testemunho fascinante. E vamos entrar aqui agora na gota diária contra a idolatria. As riquezas da justiça. Bom, em Lucas 16, 1-8, encontramos uma parábola sobre um homem rico que pregava ao administrador que se mostrou infiel. Vamos lá, gente. Ameaçado de ser demitido de sua posição, esse administrador chama cada um dos seus devedores do seu senhor, e lhe diminui indevidamente as respectivas dívidas. Se não era dele, como ele podia chegar e dividir e diminuir a dívida do seu dono, gente? Se a dívida não era dele, mentalize bem, gente. Como é que caímos numa falácia 30 anos, eu falo para vocês, foi 30 anos, né, de igreja, usava a Bíblia Flor de Ferreira de Almeida, já vi outras versões, fui messiânico, né, usei a Bíblia de Radachá, é ridículo, gente, só muda vocês por meia dúzia também. Olha, eu falo para vocês não, gente, como é que isso entra na cabeça de uma pessoa? Você me emprega, eu te dou um prejuízo, depois eu chego naqueles que estão ali que deram, né, que estão devendo, eu vou chegar, eu estou te fazendo, estou chegando em você e estou diminuindo a dívida. Que isso? Não existe, cara. Dividir a dívida do patrão. Será que o patrão vai gostar? Eu com o patrão não ia deixar nunca. Conversa fiada do NT, né, gente? Desse argumentou do NT, que é Jesus, né? Vamos lá, Yeshua, né? Yeshua, né? Vamos lá. Vamos dizer assim, vamos lá. Vamos começar aqui de novo. Olha só, gente. Olha, ele com medo de ser demitido, o que ele diz? Com medo de ser demitido, ele faz com que ele como administrador, ele chama cada um dos devedores do seu senhor e diminui devidamente as respectivas dívidas. Por este meio procura conquistar a amizade dos devedores, para que no futuro, ao ser efetivamente demitido, estes recebessem suas casas. Olha só, gente, a jogadinha de brasileiro, né, gente? Vamos lá.
Verso 4, ou seja, para que quando caísse em desgraça diante do seu patrão, os seus amigos a que ele tinha favorecido, indevidamente pudessem ajudá-lo a manter seu sustento, sua condição social. Ao explicar a parábola, lemos o seguinte, que Jesus queria afirmar: eu aconselho que vocês façam amigos por meio das riquezas de origem injusta. É correto isso, gente? Você queria já amigos de maneira injusta, com riquezas injustas? Vamos lá. Para que quando vocês não tenham mais nada, esses amigos possam receber vocês nos tabernáculos eternos. Versículo 9. Muito se tem falado sobre essa estranha parábola. E seu sentido é admitidamente uma narrativa difícil de ser explicada. Até mesmo entre os estudiosos da teologia cristã. Há quem diga que aqui Jesus estaria meramente elogiando a esperteza do administrador infiel, que pensando sobre o seu futuro tentou usar de sagacidade a beneficiar os devedores de seu patrão, com um desconto ilícito em suas dívidas, e que isso que essa sagacidade e esperteza deveria ser também usada pelos seus discípulos. Eles deveriam estar tão preocupados e empenhados em seu futuro no céu, quanto o administrador estava com seu futuro na terra. Mas que tipo de sagacidade e esperteza recomendável poderia ser esta que pelo menos narrativa é derivada da justiça e do roubo? Se as dívidas contraídas com o patrão eram de conhecimento dos devedores, e se era um antigo controle das mesmas sob uma espécie de contrato assinado e reconhecido, como lemos no texto, segue-se então que eram dívidas líquidas e certas e que deveriam ser saldadas como se espera, segundo o valor estipulado e concordado entre as partes. O que o administrador fez, notou que o nome é no ser roubo. Então, Jesus põe uma parábola de um roubo, cara. De um roubo. De um roubo. Para justificar os seus discípulos e as pessoas, induzir as pessoas a praticar roubo. Os seus seguidores a praticar roubo. É isso que está aqui, principalmente. Gente, em benefício próprio é uma coisa assim. Pensa nisso, pensa bem. Pensa direito. Imagine, gente, calcule. Não dá. Certamente o administrador da parábola é chamado de infiel, devido ao fato de ter sido já antes acusado de dissipar os bens do seu patrão. Né? O livro de Lucas 16:1, o verbo grego empregado nesta frase de Lucas 16:1, vertido como dissipar, sendo usado também em outra parábola, o filho pródigo. Tá, gente? Diascorpizo, Lucas 15:13, o que significa fazer mau uso ou consumir desordenadamente. Daí, o que poderíamos pensar que o administrador teria sido meramente incompetente para o trabalho, mas não é esse o caso. O desperdício dos bens não se dá por conta de uma gestão incompetente, sim, por conta de uma gestão fraudulenta e desonesta. E isto é o que o próprio Jesus que diz ao chamar o administrador de injusto. Em Lucas 16:8, aqui o termo empregado aqui é adiquias, que significa literalmente algo sem justiça. Assim o administrador foi chamado de injusto, é sinal que estaria sendo desonesto em suas práticas relacionadas aos bens do seu senhor. Depois de denunciado, não corrige seus atos, mas antes piora sua condição, ao tentar garantir o futuro para si dilapidando o patrimônio e as finanças do seu empregador, diminuindo os valores a receber do que as pessoas deviam ao seu patrão. Desta forma, como poderíamos recomendar tal atitude como sendo algo justo e aceitável, de que seja apenas para louvar a sagacidade e a esperteza daquele administrador? Se a lição a ser transmitida era essa parábola, é absolutamente imprópria para ensiná-la. Ela contém elementos nada recomendáveis. Roubo. Não há louvor na injustiça, e tampouco existe valor em atos reprováveis, mesmo não poderiam ou não deveriam ser usados como modelo para nada. Não trata-se apenas do ato em si, mas de usá-lo como elemento para que se exalte a esperteza de alguém. É importante frisarmos aqui que os fins não são justificados pelos meios.
que usamos se desejamos que nos emitir uma missão positiva ou se desejamos passar adiante valores retos e justos, como poderíamos usar um personagem desonesto e reprovável como modelo dessa esperteza ou dessa prudência? Naturalmente que não pode se derivar de coisas más ou reprováveis, e essa lição aparentemente Jesus deixou de aprender, para dizer o mínimo, seus fins são retos da sua parte e os meios empregados para transmitir a lição foram, honestamente, os piores. É curioso observar também que, pelo que se lê do relato da parábola, aquele patrão elogiou de um escravo infiel por sua esperteza ou astúcia. Isso é, no mínimo, um absurdo lógico. Lógico, Jesus é meio malandro, né? Foi muito malandrão, né? Querem colocar o patrão no meio, como se o patrão elogiasse ali. Eu não elogiaria nunca. Isso é malandragem, tá, gente? Vamos popular na favela, na comunidade do Nasci. Isso é malandragem, tá, gente? Malandragem. Vamos lá. Aquele cuja sagacidade agora passa a louvar, seria mesmo que ser assaltado nas ruas e ficar maravilhado pelas técnicas de roubo que os assaltantes usaram. Quem agiria assim, sem que esteja fora do seu juízo perfeito? Não bastasse isso, o texto de Lucas 16:8 usa o termo grego Fronimos, ao mencionar a esperteza e a sagacidade do administrador honesto. A palavra geralmente descreve a astúcia e a esperteza e a mesma usada pela Septuaginta de Gênesis 3:1, quando se fala da astúcia da serpente edênica. E é muito notório que esta astúcia, segundo se acredita, independente da forma que se interprete Gênesis 3:1, foi usada para induzir as pessoas ao erro. Da mesma forma, a astúcia do administrador infiel também teve como finalidade induzir as pessoas ao erro, ao diminuírem ilicitamente suas próprias dívidas, trapaceando e causando dano e perda ao seu patrão. Agora, só precisamos saber como ou de que forma uma astúcia que induz as pessoas ao erro, à desonestidade, pode ser empregada de forma lícita como uma boa lição? Quem em sua plena saúde mental pode dizer que daqui derivamos uma lição espiritualmente autêntica, boa e justa? Vamos lá, gente. Assim, em Lucas 16:9, Jesus nos dá uma estranha recomendação. Eu aconselho que vocês façam amigos por meio das riquezas de origem injusta. Gente, você fazer amigos com riquezas injustas, riquezas que têm origem própria de pessoas honestas, e você fazer injustiça, isso é brincadeira, né, gente? Malandragem é pior que tem. Para que quando vocês não tenham mais nada, esses amigos possam receber vocês nos tabernáculos eternos. Verso 9. E o que isso significa? Não há outra interpretação senão esta. Conquistem amigos fazendo uso de recursos injustos, para que quando você não tiver mais nada, esses amigos possam te recompensar. Esse ensino deve ter parecido bastante escandaloso, até mesmo para os fariseus, que são odiados pelos autores do Novo Testamento. Fariseus, quem não sabe, são os puxim, os que zelavam da Torá, da lei, ao qual os personagens, autores do Novo Testamento, têm tanto ódio, né, gente? Tanto ódio, né? Tanta mentira, tanta sujeira, né, gente? Vamos lá. É difícil. Depois que a gente passa a conhecer a verdade e ver a sutileza das armações, é difícil. E o que mais pode causar estranheza é o uso desses recursos injustos para que a pessoa possa receber uma eventual salvação, em conformidade com a crença cristã. Uma vez que é conhecida a forma ortodoxa do cristianismo, que tais dons espirituais não se adquirem pelas obras, ou seja, por meio do que quer que você faça. Sim, usar de recursos para adquirir uma posição, numa fé que prega a graça e o favor imerecido da parte de Deus, é no mínimo uma escandalosa contradição. E para piorar, as coisas ficam ainda mais estranhas quando se diz que a procedência desses recursos pode ser duvidosa, e mesmo assim, quem procede dessa forma não só é orientado a continuar agindo assim, como também é elogiado quando faz. Gente, é brincadeira. Deus não justifica o ímpio e abomina quem assim procede. Provérbios 17:15. Jesus recomenda a astúcia no ensinador infiel, da margem a que se entenda que seus ensinos, em grande parte, contradizem a orientação da Torá e da lei divina. Sempre contradiz a Torá e a lei divina. Porque não se pode criar outra lei, não pode se diminuir nem aumentar. Então Jesus fez uma verdadeira malandragem, como diz lá na comunidade do Nasci, né, gente, onde foi criado.
né, gente? Uma verdadeira malandragem, uma verdadeira sabotagem, uma verdadeira sujeira contra aquilo que é verdade. Gente, sabia que até entre a bandidagem que é ética, isso daqui, gente, isso daqui é coisa de bandido. Me desculpe falar. Gente, quer saber demais? Pode ficar conosco, estamos aqui para dialogar, para falar, tá bom, gente? A verdade, ela tem que ser anunciada, tem que ser espalhada. E por que você faz esses vídeos, Cláudio? Porque eu fui durante 30 anos cristão, fui 5 anos messiânico e estou passando a verdade. Jesus, Yeshua, colocar nome nele, outros adjetivos nele, tá tudo errado, é mentira. Briga Ragachá, João Ferreira de Almeida, revisada, corrigida, seja o que for, nova versão internacional, tudo errado. Certo é a Torá, o livro do Eterno. Que Hashem vos abençoe. Gente, tchau, tchau, tudo de bom. Que Hashem possa dar muitas bênçãos para vocês. Tchau, tchau.